Vamos partir para a nossa 16ª aula deste nosso módulo de análise de 1 Coríntios. Irmãos, na última aula nós encerramos a nossa análise do capítulo 11 de 1 Coríntios. E o capítulo 11, ele inicia uma parte do livro de 1 Coríntios que diz respeito à adoração pública. E na primeira parte do capítulo 11, o apóstolo Paulo proíbe a adoção de práticas ou costumes dentro da adoração pública que identifique a igreja com práticas ou costumes do mundo. Práticas ou costumes que possam desonrar a Deus dentro do culto público. No caso lá, o uso ou não do véu. No capítulo 11 ainda, na sua segunda parte, foi o que nós vimos na aula passada, a questão ali agora era a ceia do Senhor. Eu mostrei a vocês que o problema mostrado pelo apóstolo Paulo, inicialmente, era o abuso dos pobres. Os irmãos mais ricos da igreja estavam trazendo os seus alimentos e já comendo os seus alimentos, sem esperar a chegada dos irmãos mais pobres, provavelmente porque estes mais pobres precisavam trabalhar mais. Consequentemente, as melhores comidas e também a comida, toda a comida era desfrutada antes da chegada dos mais pobres. Isso fazia então que pessoas mais pobres ficassem com fome. O apóstolo Paulo então diz que este erro, na verdade, era motivado por uma má compreensão da ceia do Senhor. E então ele passa a discorrer sobre o que é a ceia. Então ele transmite ali aquela fórmula da ceia, repetindo o texto de Lucas, em que o Senhor Jesus Cristo mostra que a ceia do Senhor é um memorial e que ela então deve ser o desfrutar do corpo do Senhor Jesus Cristo, do pão que representa este corpo, representando então a nossa comunhão em um só corpo, em um só pão, e o cálice, mostrando então a nossa redenção, que nós fazemos parte de uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, certo? E então, depois de mostrar isso, o apóstolo Paulo passa a mostrar como a compreensão correta da ceia deve ser aplicado à ceia do Senhor, mostrando ali, certo, na terceira parte dessa sessão a respeito da ceia do Senhor, que é necessário que haja um autoexame, um exame de que você compreenda o que é a ceia do Senhor, porque se você não compreende a ceia do Senhor, você não vai compreender o papel, então, da nossa comunhão, como aquilo realiza a nossa comunhão. Ou seja, é necessário que, para que não se tome a ceia indignamente, você examine e veja se você sabe bem o que você está fazendo. E então, no final, o apóstolo Paulo, ele retoma a questão do abuso dos pobres, dando alguns conselhos, tais como esperem uns pelos outros. Então, basicamente, foi isso que nós vimos na aula passada. A partir de agora, então, nós vamos entrar naqueles que são os 3 capítulos mais debatíveis e mais ricos em conteúdo que motivam debates no livro de 1 Coríntios, que são os capítulos 12, 13 e 14. Então, vamos lá. Então, acompanhando o nosso esboço, nós estamos nas dificuldades da igreja e nós já vimos, então, 2 dificuldades. Nós já vimos, na verdade, 3, que foi a questão do casamento, no capítulo 7, a questão da liberdade cristã, no capítulos de 8 a 10, e então nós já entramos na questão da adoração pública, que vai dos capítulos de 11 a 14. Nessa sessão da adoração, nós vimos o tratamento de Paulo a respeito do uso do véu.
que vai capítulo 11, dos versículos de 2 a 16. Também já vimos o tratamento de Paulo a respeito da ceia do Senhor, aqui no capítulo 11, do 17 ao 34. Agora, irmãos, nós vamos entrar naquele que certamente é o texto mais debatível do livro de 1 Coríntios e o mais difícil de interpretar, que são os textos de 1 Coríntios, capítulos de 12 a 14. Esse é um texto extremamente relevante de ser bem compreendido, visto que o movimento evangélico brasileiro e também, por que não, mundial, ele tem tomado ares de predominância do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que possuem as suas interpretações a respeito desse texto de 1 Coríntios de 12 a 14. Ok? Então, esse é um texto fundamental para a nossa compreensão a respeito dos dons espirituais no culto público. Certo? Então, nós temos que dedicar uma atenção redobrada ao tratamento que o apóstolo Paulo dá a este assunto aqui nessa sessão. Em primeiro lugar, irmãos, aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca da diversidade dos dons. Então, aqui, o apóstolo Paulo ele vai retomar o tratamento dessas questões, certo? E da sua lógica do sim, mas desses problemas que foram relatados por meio de uma carta para ele. Então, o que é que estava acontecendo ali? Os cultos na igreja de Corinto, eles estavam assumindo formas caóticas, formas mais libertinas, certo? Onde você tinha uma busca maior, uma compreensão errada do que era ser espiritual, e então uma busca maior por aqueles dons mais espetaculares. Então, o apóstolo Paulo ele trata isso de uma forma que foi traduzida para nós em 3 capítulos. No capítulo 12, ele vai falar acerca da necessidade da diversidade dos dons dentro da unidade da igreja. Ou seja, havia um problema em que todos estavam buscando os melhores dons. E ele fala então da necessidade da diversidade dos dons. E então, no capítulo 13, ele mantém o seu ensino baseado desde o capítulo 8, que é o quê? Do caráter cristão ser regado por amor. Então, que a manifestação dos dons não deve ser feito a despeito de uma demonstração de amor. E então, no capítulo 14, ele lida especificamente com os 2 dos mais controversos dons e dos mais buscados dons, que era o dom da profecia e o dom de línguas, ensinando a eles a preferirem o primeiro ao segundo. Ok? Então agora nós vamos focar no capítulo 12. E no capítulo 12, irmãos, o apóstolo Paulo, ele também trata deste assunto em algumas seções, da questão da diversidade. Primeiro, ele estabelece o critério básico para você discernir o que é uma obra do Espírito e o que não é. Depois, então, ele vai dar as bases para a diversidade dos dons. E então ele desenvolve algumas metáforas a partir do versículo 7 até o 11, do versículo 12 ao 23, a respeito da variedade dos dons no corpo. E então, no final, ele ele traz aquelas famosas listas que mostram a necessidade dos dons serem diversos. Então, em suma, o argumento do apóstolo Paulo, ele começa dizendo, em primeiro lugar, não à desunião, e então, em segundo lugar, ele diz sim à união. E então, em terceiro lugar, ele fala de sim à união novamente, e então, por último, ele vai contra a uniformidade dos dons, ou seja, que a igreja ela
procure a diversidade e não a uniformidade dos dons. Então é isso. Depois de resumir o que nós vamos ver, vamos analisar aqui o capítulo 12. Em primeiro lugar, irmãos, como eu afirmei anteriormente para vocês, o apóstolo Paulo, ele começa apresentando aqui o critério para tratar acerca da questão dos dons espirituais. Então, você nota aqui que o apóstolo Paulo começa dizendo, a respeito dos dons espirituais, o que isso significa? Que ele agora retoma algum tipo de pergunta ou questionamento enviado a ele por meio de carta. E essa palavrinha dons aqui, que aparece no seu texto, ela não existe na língua original. Literalmente, o que está dizendo na língua original é a respeito dos espirituais. Então, você tem aqui um substantivo, um adjetivo neutro, certo? E, na verdade, você tem aqui isso, um adjetivo neutro, e que poderia ser traduzido, então, tanto como as coisas espirituais, quanto como as pessoas espirituais. Então, a ideia de dons espirituais foi uma interpretação do tradutor para a língua portuguesa, certo? Então, provavelmente aqui, na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando é a respeito das pessoas que se consideravam espirituais. Por isso é que ele diz, a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, dentro de todo o contexto do livro de 1 Coríntios, você tem aqui o pano de fundo da arrogância de pessoas que estavam usando a sabedoria humana na sua espiritualidade. E é exatamente esse o problema que o apóstolo Paulo continuará a tratar. Por isso é que ele usa a palavrinha ignorante, que é uma palavra que vai contrastar com a forma que se entendiam os espirituais, os sábios, certo? Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que os espirituais precisam se livrar de sua ignorância, que aquela concepção da sabedoria humana a respeito do que é espiritual, isso, na verdade, é uma expressão de ignorância. Então, tente se lembrar aqui do capítulo 10, versículo 1, e tente se lembrar aqui de toda a argumentação dos 4 primeiros capítulos. Então, parte do problema ali da igreja de Corinto, irmãos, é que eles não estavam se livrando de seus traços pagãos. Ou seja, que das festas ou dos atos pagãos que possuíam manifestações de misticismo e espiritualidade, especialmente o uso, segundo relatos de fontes primárias, o uso de expressões vocais estáticas e o uso de profecias, do levantamento de profetas. É isso que ele diz no versículo 12. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, ou seja, ele vai falar aqui, comparar de uma época em que eles eram gentios, ou seja, eles eram pagãos, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está se referindo aqui, certo, aos rituais religiosos greco-romanos, que muitos deles haviam participado. E dentro destes rituais, as pessoas entravam em transe. As pessoas eram tidas como sendo guiadas por estes ídolos e elas entravam em transe. E dois dos dons, digamos assim, dois dos atos mais praticados nestes momentos eram atos de profecia e atos de línguas. As pessoas se consideravam, então, profetas destes ídolos, ou então
começavam a balbuciar e a mencionar línguas estáticas, ok? Então isso era uma prática extremamente pagã e isso dava certo destaque nessas religiões pagãs. Era motivo de destaque esse tipo de manifestação dentro das religiões pagãs. E então o apóstolo Paulo, ele diz aqui: vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, irmãos, é que nestes locais, nestas festas pagãs, os participantes podem ter ouvido falar a respeito de Cristo e o amaldiçoado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está comparando agora a comunidade do Espírito e a comunidade pagã. Ou seja, aquilo que eles faziam, chegando ao ponto de amaldiçoar a Jesus, não era sinal de manifestação do Espírito de Deus. Por outro lado, a comunidade do Espírito Santo é aquela que ressalta ao Senhor Jesus Cristo, que enfatiza o senhorio do Senhor Jesus. Tanto é que essa declaração aqui, Senhor Jesus, é a declaração de fé mais básica da igreja. A consideração de que Jesus ele é Senhor em comparação com todos os senhores deste mundo. Então, o que é que o apóstolo Paulo está comparando aqui? Em um lado, você tem aqui o paganismo. Do outro lado, você tem aqui o cristianismo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe a forma de espiritualidade do paganismo, que eles chegam ao ponto de considerar, de dizer Jesus como maldito. Ou seja, não há Espírito Santo no paganismo e na espiritualidade pagã. Mas no cristianismo, aí sim, você tem o Espírito Santo. Qual é o ponto de Paulo, então? É dizer para eles que eles precisam entender que existe a forma cristã de manifestar a sua espiritualidade. E que essa forma cristã, ela é centrada na figura do Senhor Jesus Cristo. E existe a forma pagã de manifestar a espiritualidade. E que o problema, então, era a forma pagã de se manifestar a espiritualidade sendo utilizada dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo vai discutir aqui nesses 3 capítulos. Como é que o cristão deve manifestar a sua espiritualidade, os seus dons espirituais dentro da igreja local. Ok? Então este é o texto em que o apóstolo Paulo estabelece esse critério. Então vamos avançar. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começará a tratar a respeito da diversidade dos dons, propriamente dito. Ao invés, a espiritualidade pagã, ela enfatizava aqueles dons espetaculares. Ela enfatizava profecias, ela enfatizava línguas, ela enfatizava aquilo que chamava a atenção. Dentro da espiritualidade cristã, deve-se prezar por diversidade. E, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai basear essa diversidade na Trindade. Veja que aqui você tem um dos textos mais trinitarianos das Escrituras, onde no versículo 4 ele fala do Espírito, no versículo 5 ele fala do Senhor Jesus Cristo e no versículo 6 ele fala de Deus. E você tem então três versículos paralelos aqui. Preste atenção, irmãos, que
o apóstolo Paulo vai usar muito paralelismo em toda essa seção de 12, 13 e 14. Veja que ele diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, o Espírito é identificado com o Senhor, que é identificado com Deus. A mesma coisa, os dons, eles são identificados com serviços e são identificados com realizações. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que assim como há diversidade e unidade na Trindade, assim deve ser também na igreja. Assim como existe o Espírito, o Senhor e Deus, certo? Mas nós estamos unidos, ou seja, apesar de que nós temos vários dons, nós temos o mesmo Espírito, nós temos vários dons, nós temos o mesmo Senhor, temos vários dons, nós temos o mesmo Deus. Isso implica, então, que deve-se prezar por unidade e diversidade dos dons. Ok? Então, o que o apóstolo Paulo mostra aqui inicialmente, irmãos, também é que os dons, eles são dados de maneira graciosa pelo Espírito e por Deus, mas eles são dados para produzir uma atitude de serviço. É isso que está aqui expresso na expressão, no termo a diversidade nos serviços. Então, a primeira lição, irmãos, que você deve tirar, e eu estou enfatizando isso aqui, por conta da nossa realidade do século 21. O que você precisa, em primeiro lugar, entender é isso. Dom é igual a serviço. O dom, ele não é dado para a autoedificação. O dom, ele é igual a serviço. É isso que o paralelismo aqui mostra. O dom é um serviço. Dons são dados a serviço de outros. Eu tenho dons para servir a outros. É essa a ideia. Eu tenho realizações para servir a outros, ok? Agora, a partir do versículo 7, você tem o apóstolo Paulo falando do fato da diversidade na igreja. E aqui, então, ele fala a respeito da manifestação do Espírito, mostrando, então, que o dom é uma manifestação do Espírito. E que essa manifestação do Espírito, ela busca um fim proveitoso. Agora, proveitoso para quem? Para o próprio indivíduo? Não, para outros. Certo? Então, você manifesta o Espírito para o proveito de outros, para que outros aproveitem. E note então no versículo 8 que ele diz, porque a um é dada. Preste atenção aqui em cada palavra, irmãos. O dom, ele não é buscado, o dom, ele é concedido, ele é dado. O dom não é uma conquista, o dom é uma concessão, porque a um é dado mediante o Espírito, ou seja, é mediante a vontade do Espírito e não a vontade da pessoa que busca. Ok? Então, a um é concedido mediante a vontade do Espírito, e aí então começa uma lista de dons que só se encerra agora no versículo 10. Essa lista de dons, irmãos, ela segue aquela famosa estrutura usada por Paulo, a estrutura ABA. Você nota claramente que ela é dividida em três partes,
sendo que a primeira parte é semelhante à terceira parte, tendo uma parte distinta no meio. Como é que nós sabemos disso? Porque ele fala aqui a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a palavra de fé. Esses três aqui, certo? Você tem o apóstolo Paulo mencionando categorias de ministério cristão, de conhecimento da palavra de Deus. Depois, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de dons que envolvem serviços de outros. E então, depois, ele retoma os dons que envolvem ensino. Só corrigindo aqui, irmãos, para ficar mais claro. A primeira parte envolve dons que envolvem ensino. A parte do meio diz respeito a dons que envolvem serviço físico, ajuda aos outros. E a outra parte, a terceira parte, envolve dons que novamente lidam com ensino. Então, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento e a fé são três dons relacionados ao ensino da palavra de Deus. A mensagem ou palavra de sabedoria aqui, irmãos, diz respeito a um conhecimento de prática cristã. Biblicamente, sabedoria é um termo relacionado à prática do temor do Senhor, a uma vida de temor do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é ao dom de ensinar sabedoria, ao dom de possuir essa sabedoria que vem de Deus, ok? Depois, então, ele fala da palavra do conhecimento, que diz respeito aqui, então, ao conhecimento dos mistérios de Deus, a explicar o que está oculto em Deus, e Deus, então, traz ao conhecimento. Agora, irmãos, deixe-me dizer que, pelo menos nessa lista, todos estes dons, eles parecem envolverem manifestações sobrenaturais. Elas são manifestações do Espírito. Então, são manifestações sobrenaturais. Então, essa palavra de sabedoria aqui é uma manifestação de um conhecimento sobrenatural a respeito de como a igreja deve se comportar. A palavra do conhecimento também é relacionado a uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, onde uma pessoa que não tinha um determinado conhecimento passa a ter. E então, no versículo 9, você tem aqui a menção da fé. E aqui, irmãos, nós não temos tanta certeza, mas provavelmente aqui a ideia de fé é a ideia de você confiar em Deus em relação ao seu sustento e em relação à realização de seus dons. Você pode notar, se você fizer um estudo, e nós não temos tempo para isso, que em vários momentos, por exemplo, do livro de Atos, é dito lá que determinado milagre ele acontecia por meio de uma confiança em fé do praticante, ou do apóstolo, ou do apóstolo Paulo, ou de alguns dos apóstolos, ou do apóstolo Paulo, certo? Então, fé aqui não é a confiança em Cristo para ser salvo, mas uma medida de fé que Deus pode operar milagres, certo? É o que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar montanhas. Então, essa é uma fé na confiança, é uma fé de confiança que Deus pode realizar
milagres ou sustentar, então, com o seu poder aqueles que ele designou para a sua obra. Então você tem aqui 3 dons relacionados ao ministério do ensino da palavra de Deus. Depois, então, você tem aqui dons relacionados à manifestação de milagres. Você pode incluir a fé nessa parte, certo? Como fé é um pouquinho mais debatível, então você pode colocar fé nessa primeira parte ou fé nessa segunda parte relacionada à execução de milagres. Então ele fala aqui que outro pelo mesmo Espírito é dado dons de curar e a outro operações de milagres. Note, irmãos, que aqui dons e operações, elas estão no plural. Isso designando, então, que não eram milagreiros, que não eram curandeiros, não eram pessoas que faziam isso na hora que elas queriam. Elas seguiam a orientação do Espírito Santo na realização de determinada cura ou de determinado milagre. Cura é um milagre relacionado à reconstituição física e milagre é um termo mais genérico, certo? Que poderia envolver muito mais coisas, muito mais manifestações sobrenaturais, como o domínio sobre demônios, a expulsão de demônios, ou determinado domínio sobre algo da natureza, certo? Ou o que Jesus pode ter dito em Marcos 16, a respeito de pegarem serpentes e tomar veneno, isso é uma operação de milagre. Mas isso não estava debaixo do controle deles, mas debaixo do controle do Espírito Santo. É por isso que é usado aqui no plural. E então ele retoma aos dons que lidam com ensino, que é a profecia, discernimento de espíritos, línguas e capacidade para interpretá-las. Aqui, irmãos, nós temos, certo, 2 pares de dons. Você tem o par da profecia com discernimento de espírito e o par da línguas e capacidade de interpretá-las. Profecia, irmãos, então lendo os comentários, me preparando para expor esse capítulo a vocês, você tem certo debate entre comentaristas quanto ao caráter da profecia no Novo Testamento. Porém, você nota claramente que muito deste debate é muito dominado pelos problemas do século XXI a respeito do surgimento de profetas por aí. Quando você vai analisar a palavra de Deus, você nota que profeta é profeta. Se você é um profeta, basicamente você é um canal de revelação de Deus. Em suma, irmãos, o profeta é aquele que anuncia uma mensagem diretamente da parte de Deus. O profeta não é um expositor das Escrituras. O profeta é um canal de revelação, de mensagem da parte de Deus, que pode ou não realizar um milagre para confirmar e que pode ou não realizar predições. Ok? Mas o profeta ele é um canal de revelação da parte de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo menciona que junto com o dom da profecia, existe também o dom do discernimento de espírito. O que é discernir o espírito? É você saber se a pessoa está falando do seu próprio espírito ou se ela está falando do Espírito Santo. Se é a pessoa mesmo que está falando ou se é o Espírito Santo que está falando por meio dela. E isso é um dom. Se você precisa de uma capacidade para discernir se algo é do Espírito ou se algo é puramente humano, isso significa uma capacidade sobrenatural. Isso implica também que a profecia é uma ação sobrenatural.
A profecia não é um mero profetizar sobre a vida de alguém que você deseja que ela seja salva, que você deseja que ela compre um carro novo. Isso não é profecia. Profecia é você receber uma revelação e manifestar essa revelação por meio do Espírito. E isso é tão sobrenatural que requer alguém com este mesmo dom, com o dom da capacidade de discernir se o que você está fazendo vem do Espírito Santo ou não. Ok? E você sabe disso também por outros textos, como por exemplo o texto de lá em Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo fala de julgar as profecias para reter o que é bom. Ou seja, é preciso que você julgue os profetas para você reter aqueles que são profetas que falam realmente da parte do Espírito Santo. Assim também, irmãos, o dom de línguas. Você tem a variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. Ou seja, você tem dons relacionados ao falar em línguas, e isso é tão sobrenatural que requer que alguém seja capaz de interpretar. Por isso, irmãos, que é completamente irrelevante o debate a respeito se essas línguas são humanas ou se essas línguas são língua dos anjos, ou se essas línguas são realmente línguas estáticas, são sons soltados pela boca que não são línguas nenhuma. O termo línguas, na língua original, ele engloba todas essas possibilidades. Mas isso é completamente irrelevante para o debate a respeito do dom de línguas. Por quê? Porque não importa o que você está falando. Isso que você está falando é uma manifestação do Espírito Santo, e alguém precisa entender o que você está dizendo para interpretar aos outros, ok? Então, depois de mencionar toda essa diversidade, ele faz questão de dizer que o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui, irmãos, nós temos várias lições para aplicar em nossos dias. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, é individualmente. Cada crente recebe dons. O Espírito Santo distribui dons individualmente. Ou seja, não é que todos devem buscar um dom. O Espírito distribui os dons individualmente. Em segundo lugar, ele faz isso como lhe apraz. E isso daqui, irmãos, é um tiro direto no debate polarizante entre cessacionistas e continuistas. Por quê? De um lado, você tem cessacionistas dizendo não pode haver manifestação de dons hoje, ou não há manifestação de dons espirituais hoje. Do outro lado, você tem continuistas dizendo há manifestação de dons espirituais hoje. Tem que haver manifestação de dons espirituais hoje. O que o apóstolo Paulo diria é o seguinte: isso não se encaixa em nossa vontade. Isso é jurisdição do Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser manifestar-se dessa forma, ele se manifesta. Se ele não quiser, ele não se manifesta. Ou seja, pode haver manifestação do Espírito Santo em qualquer era da igreja, em qualquer era da história, porque isso depende da vontade do Espírito Santo. Mas isso não significa dizer que o Espírito Santo tem feito isso. E nem significa dizer que o Espírito Santo não pode fazer isso. Ok? Então, ambas as posturas, a postura de você colocar o Espírito Santo numa camisa de força do cessacionismo e a postura de você colocar o Espírito Santo a serviço
das vontades humanas do continuismo, elas estão equivocadas. A ideia, que parece ser a ideia do apóstolo Paulo aqui, é que nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos esperar pelo Espírito, porque a manifestação é do Espírito e é dada por Ele. Não é algo a se buscar, é algo assim a se desejar, mas não é algo a se buscar, é algo a você simplesmente permitir que o Espírito Santo haja em sua vida. Se Deus tem feito isso hoje ou não, essa é outra questão, ok? A questão central aqui é que isso depende do Espírito Santo. E por fim, irmãos, uma outra questão aqui é que é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas. Os dons não são realizações humanas, são realizações do Espírito. O apóstolo Paulo, aqui, ele está falando de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Então, mesmo embora o apóstolo Paulo, ele há de mencionar aqui, certo? Dons como mestre, dons como socorro, dons como administração. Isso é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É um dom de socorro por uma pessoa que não tinha essa capacidade. É um dom de administração por uma pessoa que não tinha essa capacidade. É um dom de ensino, de ser mestre, por uma pessoa que não tinha essa capacidade. Não é, irmãos, a manifestação de um dom que você, ou de um talento que você desenvolveu estudando livros de teologia e você então aprendeu a ser um mestre. Não, é uma manifestação do Espírito. É algo que o Espírito dá como lhe apraz. Ok? Então não são aquelas coisas, certo, que todo crente pode ou é capaz de fazer. Certo, irmãos? Então claramente o apóstolo Paulo vai mostrar mais à frente que não. Nem todo mundo é capaz de profetizar, nem todo mundo é capaz de falar em línguas, nem todo mundo é capaz disso. Então ele vai dizer, nem todo mundo é capaz de tudo. Ele está mencionando então aqui manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Ok? Então, dito isto, vamos avançar. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai começar a realizar as suas metáforas que explicam a diversidade dos dons. Veja que no versículo 12 e versículo 13, ele desenvolve a ideia da igreja como um corpo. É o que ele diz, que ele usa a expressão assim como, ou seja, ele anuncia que vai fazer uma metáfora. O corpo é um e tem muitos membros. Existe um corpo, mas com muitos membros, ok? Então o corpo ele é um, mas há vários membros. E o versículo 12, irmãos, deixe-me dizer a vocês que você tem aqui, mais uma vez, um quiasmo, certo? Você pode notar, por exemplo, que ele diz o seguinte, que assim como, então ele diz, o corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Então você tem aqui um paralelismo da seguinte forma. É o paralelismo do A significando o um, o B significando o mais de um, e então você tem o B de novo com mais de um, e o A retoma com um. Veja, o corpo é um, mas ele tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Então aqui o apóstolo Paulo usa uma técnica de paralelismo judaico para enfatizar essa ideia da unidade e da diversidade.
E então, ele no versículo 13, ele começa a tratar da unidade, e no versículo 14 ele começa a tratar da diversidade. Então, do versículo 13 em diante, você tem aqui a realização de uma outra estrutura quiástica, onde o versículo 13 trata de unidade, do 14 em diante ele vai tratar de diversidade, para no final do capítulo ele voltar à questão da unidade. Ok? Então note aí que o apóstolo Paulo baseia a unidade a respeito do batismo em um corpo, em um só Espírito. Aqui, irmãos, você tem um texto fundamental para a compreensão do que é chamado a doutrina do batismo com ou no Espírito Santo. Veja que você tem duas vezes a expressão em um, batizado em um só Espírito, batizado em um corpo. A expressão em um tanto pode ser entendido com a ideia de como pode ser entendido na ideia de esfera. Ok? E o mais provável, irmãos, é que seja essa ideia de esfera, visto o texto onde o Senhor Jesus Cristo fala, na verdade, João Batista fala, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou no Espírito Santo e no fogo, falando ali de duas esferas, pois ele menciona logo o julgamento, em que ele vai separar de um lado o trigo, de outro lado a palha, e a palha ele vai colocar no fogo, então na esfera do fogo. Então, em um só Espírito, nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é aquilo que insere você na esfera do corpo de Cristo, é aquilo que te insere no corpo do Senhor Jesus Cristo. O que claramente acontece quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque a fé é aquilo que nos identifica, nos une com Cristo. Então, nós nos tornamos um só corpo com Cristo por meio da fé. Então, o batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão, certo? Então, você entra na esfera do Espírito Santo e a todos nós nos foi dado beber um só Espírito. E o Espírito Santo entra em você. Você entra no Espírito Santo, ou seja, na esfera do Espírito, que é o corpo de Cristo, e o Espírito Santo entra em você. A grande ilustração aqui é a ilustração do café com pão. O pão entra dentro do café e o café entra dentro do pão. É essa a ideia. Todos nós entramos dentro do corpo, independentemente de etnia, e então o Espírito Santo entra em nós. E é nesse momento então que os dons eles são divididos individualmente entre os membros do corpo de Cristo. Então isso é o que marca a nossa unidade. Nós somos batizados por um só Espírito, entramos em um corpo e possuímos um só Espírito. Mas agora o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele diz que o corpo não é um só membro, mas muitos. Então aqui agora ele vai entrar no assunto da diversidade. Tendo provado a unidade, ele agora vai entrar no assunto da diversidade. E aqui então você tem o que é a parte B da estrutura quiástica, dessa segunda estrutura quiástica, além do versículo 12, aqui o versículo 13 sendo a parte A. Agora nós vamos lidar com a partezinha B, com o tracinho que é o paralelo dessa parte B, onde ele vai desenvolver o assunto da diversidade com a metáfora do corpo. Então vamos ver. Aqui, irmãos, nós não precisamos, certo, gastar tanto tempo explicando esse texto, porque aqui nós temos nada mais, nada menos do que uma analogia do corpo para explicar a diversidade. Primeiro, o apóstolo Paulo
usa a analogia para mostrar o absurdo que é quando você não deseja ser aquilo que Deus quer que você manifeste por meio de seus dons. Ou seja, já pensou se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. O que é que estava acontecendo? As pessoas ali queriam os melhores dons, como a gente vai ver aqui, certo? E o apóstolo Paulo diz que se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, dentro do corpo de Cristo, nós temos que manifestar os dons que Deus nos deu. Se Deus criou mão como mão, ela tem que agir como mão. Se Deus criou apóstolo como apóstolo, ele tem que agir como apóstolo. Se Deus criou interpretadores de línguas como interpretadores de línguas, eles têm que ser assim, ok? Agora, ele desenvolve, certo? Mais uma vez, a partir do versículo 20, a ideia da necessidade da diversidade. Veja o absurdo que seria se o olho dissesse à mão, não precisamos de ti, e a cabeça dissesse aos pés, não precisamos de vós. Ou seja, os dons também devem ser feitos em interdependência. Todos os dons são necessários e, na verdade, os que parecem ser mais fracos são necessários. Os que parecem menos dignos, eles recebem muita honra. Então, quais são os dons mais fracos? A parte do corpo mais fraca são os pés e as mãos. E eles são extremamente necessários. Quais são as partes menos dignas? Você tem aqui o sistema excretor, os órgãos excretores, certo? São as partes menos dignas e nós damos a ele muita honra. Nós cuidamos muito bem deles, é isso que Paulo está dizendo. E também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra, ou seja, as genitálias recebem especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, ou seja, os braços, a cabeça, nada disso precisa de cobertura. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Ou seja, o que é que tem mais honra? Ser profeta ou ser um mestre? É ser um profeta. O que é que tem mais honra? Falar em línguas ou ajudar aos pobres? É falar em línguas. Então, Deus coordenou, na verdade, o ajudar os pobres, o ser mestre, o ser pastor, com muito mais honra, para que não haja divisão no corpo e todos cooperem entre si. Certo? A ideia, então, da interdependência. Então, vamos avançar aqui. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo, ele retoma a ideia de unidade. Ele já fez isso no texto anterior, certo? No slide anterior, ele já mostrou essa ideia de que, embora haja diversidade, deve haver interdependência, deve haver unidade, em que os dons cooperam uns pelo bom funcionamento dos outros. E é por isso que agora ele fala mais uma vez dessa necessidade de diversidade. Veja aqui, certo? Dos versículos de 27 a 31, você tem mais uma vez uma reafirmação da metáfora do corpo. E agora o apóstolo Paulo vai falar que nenhum dom é pretendido para todos os crentes. Ele faz aqui uma série de perguntas que requerem como resposta a resposta não. Veja que ele diz o seguinte, que vós sois corpo de Cristo, ou seja, nós temos a união no corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros desse corpo. Então, nós não somos o corpo, nós somos uns
membros desse corpo, e em união formamos o corpo de Cristo. E estes membros estão divididos em diferentes funções. Veja que o versículo 28, ele é um pouquinho diferente da lista da primeira lista do capítulo 12. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele agora enfatiza funções. Ok? Então, note, irmãos, que também no versículo 28, ele utiliza a expressão primeiro, em segundo lugar, em terceiro lugar. Há certo debate sobre isso, porém, de acordo com a teologia paulina, o mais provável é que aqui o apóstolo Paulo está falando em ordem cronológica. Ok? Em primeiro lugar, Deus estabeleceu apóstolos. Foram os apóstolos o alicerce da igreja. E em segundo lugar, profetas. Então, como ele mesmo diz em Efésios, a igreja foi alicerçada sob o fundamento dos apóstolos e profetas. E em terceiro lugar, então, é que você tem os mestres e então toda a ordem de dons a respeito de serviços dentro da igreja. E, irmãos, deixe-me dizer a vocês que por apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, há certo debate sobre isso, se aqui o apóstolo Paulo está utilizando o sentido etimológico da palavra apóstolo, que é o que? Todos os tipos de enviados, como é o caso de Barnabé, como é o caso de Tito, como é o caso de Epafrodito, de Andrônicos, de Júnia, que são os enviados como missionários da igreja. Porém, se nós entendemos que aqui você tem uma ordem cronológica, entendendo isso com outros textos paralelos, o mais correto é você entender que por apóstolo, o apóstolo Paulo estava se referindo aos 12 apóstolos e a ele incluso como um apóstolo nascido fora do tempo. Ok? Que são os fundamentos da igreja. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus estabeleceu inicialmente apóstolos, em segundo lugar profetas. Ok? Então primeiro você tem apóstolos e os apóstolos, o apóstolo então é um dom de Deus, ok? Depois você tem profetas, que é um dom de Deus, e este dom envolve uma função. Em terceiro lugar, então, você tem mestres. Então veja a ordem aqui, irmãos. Apóstolos, profetas e mestres. Mestres como sendo uma função dada pelo Espírito Santo, um dom dado pelo Espírito Santo que acarreta uma função. Provavelmente estes mestres eram aqueles que recebiam aquela sabedoria ou aquele conhecimento sobrenatural. Ok? E então você tem o uso da expressãozinha depois. Ou seja, depois disso tudo, aí é que você tem operadores de milagres, certo? Dons de curar, socorros, administrações ou governos e variedades de línguas. Gordon Fee, irmãos, ele sugere aqui, certo, que o apóstolo Paulo, ele coloca a expressão variedades de línguas aqui no final como sendo algo assim que marca, com a ideia exatamente de mostrar a marca da variedade de línguas como distinto das outras funções. O que é que ele quer dizer com isso? Que muito embora haja uma série de funções fundamentais para a igreja, o dom de línguas ele é bom para a igreja, mas ele não envolve uma função também. Ok? Porém, irmãos, o mais provável, e ele faz essa ressalva lá, é que de fato o apóstolo Paulo está colocando aqui o falar em línguas como de fato referindo-se a pessoas na igreja que tinham essa função, a função de falar em línguas. Agora, estabelecendo todas estas funções,
é que ele faz a pergunta: porventura são todos apóstolos? E a resposta é não. Não são todos apóstolos. O corpo só tem mão? Não. O corpo só tem apóstolo? Não. Então não são todos apóstolos. São todos profetas? A resposta é não. Nem todos são profetas. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Fazem todos dons de curar? E aqui é que entra um texto crucial para você que, porventura, pode ser um pentecostal que acredite no dom de línguas como sendo uma manifestação do batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: falam todos em outras línguas? A resposta é não. Nem todo crente fala em outras línguas. Nem todo crente tem a função de falar em línguas dentro do culto. Então veja, irmãos, falar em línguas é colocado por Paulo aqui como uma função. O apóstolo Paulo fala que falar em línguas é uma função dentro da igreja. A pessoa que tem esse dom serve para falar em línguas na igreja. O falar em línguas não é uma experiência sobrenatural querida por você. O falar em línguas não é uma bênção especial que Deus lhe dá porque Deus gosta de você. O falar em línguas não é uma expressão de que você é um crente mais perto de Deus do que os outros. O falar em línguas é uma função, assim como é ser pastor. Então você vai para a igreja para servir os seus irmãos falando em línguas. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 que se tiver alguém ali querendo profetizar, que você fique calado. Ou seja, é uma função que está sob o seu controle. Você fala na hora que você quer e você fica calado na hora que você quer. Essa é uma capacitação que envolve uma função. E é por isso, irmãos, que complementando a lista aqui feita no versículo 28, o apóstolo Paulo acrescenta a função de interpretar. Então, falam todos em outras línguas? Não. Assim, todos interpretam? Não. Então, na igreja existe a função daquele que fala em línguas e a função daquele que interpreta. Todos devem agir de acordo com a função que Deus lhe deu no corpo. Porém, o que estava acontecendo é que aquelas pessoas estavam procurando com zelo os melhores dons. E eu entendo aqui, certo, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando de maneira irônica, ok? Então, eu penso que a melhor tradução aqui é que o apóstolo Paulo estava sendo irônico, que eles estavam procurando de maneira zelosa manifestar ironicamente aqui os melhores dons. Eles estavam buscando manifestar aquelas funções mais visíveis. E então ele diz que passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ou seja, eles estavam procurando os melhores dons, eles estavam praticando os dons em busca de destaque. E o apóstolo Paulo passa a mostrar para ele uma maneira melhor de praticar os dons. Agora, eu reconheço que esse texto aqui, procurai com zelo os melhores dons, ele é um texto que dá margem para diferentes interpretações, sendo que pelo menos duas delas se encaixam muito bem no contexto. A primeira delas é essa que eu dei a vocês. Ele está sendo irônico. Vocês estão procurando os melhores dons. E eu vou então mostrar para vocês que não é assim que se faz. A outra interpretação é que o apóstolo Paulo está de fato dando uma ordem.
procurem os melhores dons. Procurem o dom de profecias. Isso encaixa-se no contexto do capítulo 14. Então aqui seria Paulo fazendo uma transição para os 2 capítulos que se seguirão. Ok? Então, irmãos, nós não temos aqui tanto tempo para fazer grandes aplicações para a igreja local. O que eu gostaria apenas de lembrar para encerrar essa aula é, em primeiro lugar, a ideia de que dom é serviço. Dom não é uma experiência querida. Dom é serviço. Também que se você tem um dom, você tem uma função dentro da igreja de manifestar este dom. Certo? Em terceiro lugar, lembrar a vocês que nós não devemos ditar o que o Espírito Santo deve ou não pode fazer. Por isso é que, se você procurar aquele livro a respeito do debate dos dons espirituais, eu penso que a posição que mais se encaixa com o texto de 1 Coríntios capítulo 12 é a posição intitulada lá como aberto, porém cauteloso. Ou seja, nós devemos estar abertos para o Espírito Santo agir como ele quiser, porém cautelosos ao lermos as Escrituras e sabermos que determinados dons, eles tinham propósitos específicos. Por exemplo, o dom do apostolado e o dom da profecia, eles tinham propósitos de estabelecerem fundamentos na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que o dom de línguas tinha o propósito de ser um sinal para o judeu. Então, isso, naturalmente, indica que, se Deus quiser alcançar estes propósitos nos dias de hoje, Deus pode levantar, sim, novamente, profetas, e Deus pode levantar, sim, novamente, pessoas falando em línguas. Porém, certo? Visto que a igreja já foi estabelecida e visto que nós não temos mais essa necessidade de estar diante de judeus, o judaísmo já não é tão forte, especialmente depois do ano 70, então você não vê mais tanto fundamento assim no dom de línguas, ok? Mas sempre permanecendo aberto para esta possibilidade, ok? E por fim, irmãos, lembrando isso, certo? Que cada um de nós temos os nossos dons. Ok, irmãos? Então isso que foi dito sobre a igreja de Corinto se aplica a nós também. Cada um de nós temos dons. A lista de Paulo aqui em 1 Coríntios não é exaustiva. Você também tem dons dados pelo Espírito Santo, mas que envolvem muita capacitação humana. Isso é visto mais em Romanos, na lista de Romanos, ok? Que são dons que o apóstolo Paulo fala em esmerar-se, o apóstolo Paulo fala em desenvolver. Então você tem dons que envolvem mais o uso de talentos humanos, ok? Então, mas cada um de nós temos dons para servir na igreja. Então vamos encerrando por aqui a análise do capítulo 12 e na próxima aula entramos então no capítulo 13. Então até lá, fiquem com Deus.